Gente, eu acho que o Instagram me derrubou. Eu acho que caiu a internet, o Instagram me derrubou. Ai, que beleza, perdi a live de antes. É normal, né? Rafa, você tá aí? Você voltou? Meu Deus, caiu tudo aqui, gente. É normal, né? É normal, é super normal quando estamos falando sobre certos assuntos. Ai, que pena, que coisa. Mãe, caiu tudo. Eu acho que o Instagram me derrubou, tá? Que maravilha. Rafa, cadê você? Deixa eu chamar a Rafa. Gente, eu acho que o Instagram derrubou ou caiu a internet, eu não sei, tá? Fenômenos. É, tipo, coisas. Fenômenos. Viu? Tu chamou os bonequinhos para trabalhar? Fenômenos, né? Caramba, não devia ter falado, né? Chamei, Né, gente, chamei. só para explicar para quem está ouvindo e não conhece, gente, os fenômenos, né? A fenomenologia, Bert Hellinger, ele é um derivado da filosofia, que é um estudo que trabalha com os fenômenos da realidade. O que acontece, né? Isso que acabou de acontecer é um fenômeno. Por quê? Ou que a gente começou a tocar num assunto que começa a abrir muito a consciência, eles assim, epa, vai tirar nossos bonequinhos daqui, vai nos atrapalhar, não vai acontecer. Gente, o que cai de conexão, as pessoas não conseguem entrar, ou não ouvem, ou não conseguem falar, ou não conseguem ver, não conseguem ouvir, ou gato, chega, gente assim, ó, correio bate na hora, vendedor, acontece de um É, tudo, entra cachorro correndo, gato miando, gato, assim, ó, minhas gatas já derrubaram meu celular, já quebrou o tripé do celular no meio da constelação, sem ninguém mexer, um é, absurdo, assim, né? Os é. bonecos caem, brilham, os bonecos brilham, gente, os bonecos brilham. Teve gente que me olhou assim, por que aquilo lá tá piscando? Deu assim, gente, não tem como piscar boneco. Aí tu pega o boneco piscando, troca de lugar, continua piscando. Fala as frases. Ah, agora ele parou de piscar. Óbvio, agora ele parou de. Agora tu conseguiu enxergar a pessoa, a questão que estava para ser vista. E o boneco parou de Isso, piscar. Então, assim, isso. fenômenos acontecem, né? Olha, aqui E deu é uma. E absurdo. aqui deu uma apagada. Você viu que deu uma apagada aqui de novo, né? Sim. Enfim, Tá bem na hora deixa que eu eu ia contar uma. apresentar meus amigos, ó. Eu vou mostrar eles É, discretamente, assim. era Assim, com esse. discretamente, meus amiguinhos. Ó, É, é meu com parceiro. os amiguinhos do Playmobil. Oi. Meu parceiro, eu já digo que são meus colegas de trabalho, ele e as gatas. Porque quando eu estou Não, trabalhando, eles entram e ainda falam as coisas exatamente do que está acontecendo, hein? é bem assim mesmo. Mas sabe, Rafa, que eu não constelo. Eu tenho curso de consteladora, mas eu só constelo ambientes, né? Porque depois eu entendi por que que eu fui estudar constelação. Estou entendendo agora por que que eu estudei homeopatia, você acredita? Eu não sabia por que que eu tinha feito homeopatia. E quando eu atendo com reprogramação energética, na mesa de reprogramação tem homeopatia, tem floral, tem um monte de coisas. Então, agora eu descobri por que que eu fui estudar tudo isso. Mas na constelação que eu faço, que eu não atendo as pessoas, eu só atendo as casas, eu constelo a planta baixa e fluvial. Aí eu fui constelar uma menina, vou até contar aqui, que é como funciona, né? Fui constelar uma menina, uma mãe que a mãe disse pra mim que a criança não dormia. Não dormia, não dormia, não dormia. E nós estava naquele processo de fazer toda a consultoria de Feng Shui na casa e tal.
Aí a gente fez o Feng Shui, fiz a geobiologia, fiz o Feng Shui por último, né? E aí deu lá para mudar a cama da pessoa, da criança, de lugar, a posição da cabeceira, a gente mudou a posição, colocou as cores certas, os elementos certos, né? De acordo com, né, conforme o Feng Shui pede, né? De acordo lá com a posição das estrelas e tal, e aí a mãe disse assim, olha, melhorou um pouco, né, mas ainda não tá 100%. Eu digo, mas caramba, como não tá 100%? Tá tudo certo. Aí vem, sabe, vem aquele negocinho assim, né, tipo, é, aquele A grito da sua vozinha. cabeça. Aí eu disse assim, não, vamos constelar a planta. E assim, eu fiz isso sem saber que eu sabia fazer. Eu fiz isso sem saber, não sabia fazer isso. Eu digo, vamos dar um jeito, vamos tentar resolver. Aí peguei uma travessa, botei uma água, eu digo, vamos constelar fluvial, adoro fluvial, porque daí o campo tá aí, ele acontece por si só, né? Sim. Aí coloquei a planta baixa embaixo, daí coloquei lá, travessa com a água e a criança, tipo, foi saindo assim, sabe? Foi saindo para fora da planta baixa, do meu Deus, mas por que essa criança consegue ficar dentro de casa? Nem no quarto ela entrava. Ela ia para fora, assim, sabe? Todo mundo ia para fora de casa. Daí eu fiquei pensando, tem alguma coisa, né? Tá olhando para quem? Tá olhando para onde? Aí fiz um encaminhamento de um cidadão que estava causando sérios problemas na vida da criança, porque aí eu vou usar o pêndulo, vou perguntar para o pêndulo o que que é, quem é, o que está acontecendo. O pêndulo sempre vai me dizer, né? Era um aborto da avó. E aí encaminhei o aborto, aí a gente descobre por que se estuda a palmetria, encaminhei o cidadão, fiz aquela oração, né, dos abortos, fiz a oração de, como é que a gente chama, de relacionamentos, enfim, aquela coisa toda. Aí, né, mas não gravei os atendimentos, geralmente agora eu tô gravando todos, não gravei, falei eu disse, olha, atendi, né, veja se a criança vai dormir bem. Dormiu maravilhosamente bem. Fazia um ano que a criança não dormia bem. Aí a mãe perguntou pra mim o que que foi, eu digo, ai Jesus, agora conto ou não conto, né, contei pra Sim. ela, eu fico pensando, poxa vida, né, contei, e ela disse, mas assim, Liz, minha mãe nem sabe que abortou. Eu disse, não, mas nem precisa nem contar. Tá tudo bem, tá tudo certo. A criança, óbvio, né? Que as crianças são esponjas, elas vêm muito mais, porque elas vêm com o sexto chakra delas muito mais desenvolvidos, né? Vem um chip a mais, nós somos. Ah, nós também já estamos ficando defasados. Nós somos o chip que veio com metade, vamos dizer assim, né? Então, gente, é incrível o resultado que dá. A constelação da Rafa mesmo, eu acho que a tua constelação comigo durou o quê? Uma hora? Se deu uma hora? Não, não Não deu lembro uma hora. agora. Não sei se deu uma hora e meia no máximo. É, Que mas a gente foi assim. conversou. Porque eu sempre dou eu sempre abro o campo, né? A gente sempre conversa, eu sempre explico antes, porque tem coisas que a gente não pode explicar depois de uma constelação. Porque como a Sim, caixinha é de cada pessoa, como é que eu digo onde é que eu vou botar? Cara, a geladeira é tua. Se tu quer botar fruta no congelador, se tu quer botar. É tua geladeira. Então, a gente consegue olhar as coisas, mas eu não posso dizer, olha, agora tu coloca nessa caixa, agora tu coloca nessa, agora tu coloca naquela outra. Não, é tu que tem que ajeitar. Então, a gente conversa antes para ter uma abertura de campo, né? O que é o campo? A gente carrega ele. Porque às vezes a gente vem assim, porque eu quero saber de dinheiro, né? Eu só quero saber de dinheiro, só quero saber de trabalho, ou de relacionamento, que é geralmente, né? Só que daqui a pouco, para te ter dinheiro, tu primeiro tem que crescer. Criança não trabalha, criança não tem dinheiro, criança não tem relacionamento. E muitas vezes a gente está desse tamanhinho, exato. desse tamanhinho. A gente está lá na birra da criança querendo que papai e mamãe deem tudo pra gente, que façam as coisas pra gente, só que a gente esquece que a gente já é adulto. Porque a gente, adulto tem responsabilidade, adulto trabalha, adulto namora, adulto tem filho, adulto que casa. Aí não adianta eu querer estar lá na birra infantil, ai, eu não consigo trabalho, ai, eu não consigo namorado, ai, eu não consigo. É a criança
cobrando que as coisas têm que ser do jeito dela. O adulto resolve. O adulto vai lá e faz. Precisa de dinheiro? Então tá, vou lá e trabalho, consigo dinheiro. A criança fica aqui. Ninguém me procura, ninguém me quer. E aí, então, o que que acontece? A gente chama também da terapia do adultecer, né? De só um pouquinho. Eu sou adulto, né? Se for o caso, né? Porque tem adolescentes, enfim. Eu resolvo. Eu já não tenho mais que cobrar de pai e de mãe o que eu já posso fazer sozinho. Eu não posso ficar mais culpando, né? As coisas, sendo que eu posso resolver sozinha. E então, ela vai acontecendo isso, né? Então, é bem a função do, quando a gente estava falando do aborto, a gente já não tem mais é que ficar explicando ou se justificando. Acontece, gente. Acontece mais do que a gente imagina. De ocorrer a gametização e não fazer anidação. E o aborto ocorrer. E a nossa alma, sabe? A nossa alma, ela sente a falta dos irmãos, dos tios. Né? Enquanto essas pessoas não forem incluídas, a nossa alma vai ficar ali sentindo e a gente vai ficar sofrendo. Porque são abortos espontâneos, né? Porque, na verdade, são abortos espontâneos e às vezes o teu corpo nem percebe que isso aconteceu. E aí isso dá um problemão, isso dá uma confusão. E que às vezes é compensação do sistema também, né, Lise? Alguém vai ter que resolver, né? Gente, como a Lise falou, quem estava no começo, falou de que tem quantas pessoas a gente tem. Nossa, a gente não está sozinha aqui, eu e a Lise. Né? A gente tem no mínimo dos mínimos, o nosso pai e nossa mãe, mais os nossos avós. Agora pensa quantas gerações, no mínimo 7 a gente carrega no corpo, dentro, né? Porque é sangue, isso é sangue, gente, né? Somos 50% pais, 50 mãe, 25 avós, vocês querem fazer a conta aí, vão até para onde faz a conta. Tá no sangue. Então pensa quantas gerações tiveram aí que não tinham dinheiro para sustentar essa família, tinham que abortar crianças. Quantas gerações aí de abusos. A gente tem um monte de informação aí que é bem bonita para ficar falando, que dá outra live, inclusive. E que a gente carrega junto. Então, às vezes, é compensação. O sistema, o equilíbrio do todo, ele está em primeiro lugar. Então, às vezes, esses abortos, mesmo que a gente não tenha consciência, eles ocorrem para que o sistema se auto-organize de alguma maneira e que alguém sinta dor e aquilo seja visto. Porque quando não dói, ninguém olha. Ninguém quer olhar quando dói. E alguém tem que resolver, né? E sempre vai ficar no último da ponta, né? Então, assim, as crianças geralmente são as que mais pagam o pato, né? São as que mais... pois é. E só que, assim, eu não sei você, mas com criança eu tenho um certo cuidado quando a gente vai cuidar, né? Então, eu sempre peço, poxa, a mãe pode fazer por ela, né? Pode fazer pela criança. Eu não gosto muito de atender criança porque elas vêm muito aberta e elas não sabem o que fazer com tudo isso. Em geral eu nem atendo, né? Criança. Assim, no máximo adolescente, com autorização de pai e de mãe, né? Porque criança, pensa assim, ó, se a criança está com problema, não é da criança, é do pai e da mãe. A gente tem filho, né, Lise? Meu filho, quando dá qualquer coisa com as crianças, eu paro e primeiro a gente, olha, tá, leva no médico, daqui a pouco tu para, daí cai down no chão, depois que passa a loucura, né? Tu para assim só um pouquinho. Como é que eu tô? Aí tu vai lá, fuça, aí tu descobre que é tu que tá com isso, com aquilo, com aquele outro, e aí quando tu vai vendo, é tu que tá carregando, daqui a pouco eu não resolvi, e tô falando assim, agora eu fiz um filho, agora ele resolve por mim. Inconscientemente a gente já descarrega isso nas criaturas. Assim como descarregaram nos nossos pais, descarregaram na gente, e a gente vai fazer, porque é o de praxe, é o comum ser feito. E é inconsciente. Porque as crianças, elas replicam o que está acontecendo no ambiente dentro de casa, no ambiente da escola. Elas vão replicar, na verdade, elas vão refletir o que está acontecendo ao redor delas, né? Então, é bem isso. E elas são as salvadoras, né? As crianças, elas, por amor, elas querem salvar os pais, né? Quem aqui tem filho que nunca ouviu o pai dizer assim, mas mãe, eu só queria te ajudar. Mas mãe, então deixa eu trabalhar, eu ganho dinheiro para te ajudar. Porque eles querem salvar a gente.
E às vezes a Aham. gente escolhe isso, vê alguém doente e diz assim, então tá, se ela vai morrer, eu vou ficar doente por ela, né, para salvar ela. A gente não salva, morre os dois abraçados, mas por amor a gente escolhe junto, a gente acha que vai salvar. Outra coisa, quando a gente diz, ai, meu filho, eu te amo tanto, eu digo, eu te amo na medida certa. Né? Exatamente. Na medida certa. Por exemplo, esse negócio de ajuda, por exemplo, criança não pode resolver problema de adulto. Criança não tem que nem saber de problema de adulto. Não, não tem que saber. E outra, só que a gente pode até não falar, mas criança tem uma coisa que eu acho assim incrível, e só quem presta atenção consegue perceber isso, que elas têm uns sensores, né? Elas têm umas antenas que elas captam a tua emoção. Elas captam o teu sentimento. Então tu pode falar o que tu quiser, tu pode enfeitar as palavras do jeito que tu quiser, que não adianta coisa nenhuma, porque elas vão sentir o que tu tá sentindo. Então, assim, para pai e para mãe, né, para os pais e para as mães, que eu estou vendo aqui que tem uma mãe que acabou de entrar, Camille, né, que tem um monte de criança, enfim, que acontece? Não adianta a gente botar os problemas do dia a dia embaixo do tapete, que eles vão lá e erguem o tapete e vão espiar o que tem dentro. Então, quando a gente tá com Adorei, problema, tem que ser adorei. muito honesto com as palavras. Eu digo assim, eu nunca falei com a minha filha nesse negócio de bebê, como é que a gente fala? Palavras de bebê, sabe? Nunca Ah, falei não, assim. nem é bebês, né? Eu falei assim, não é Não, retardado? nunca falei dessa forma. Então, a gente tem que ser honesto com as coisas. Ó, a mãe está com problema, mas eu resolvo isso. Você não E esse precisa se problema é preocupar. meu, eu resolvo. Tu não tem ainda condições de resolver. Exatamente. Isso aí, isso por si só resolve tantas pendengas futuras que poderão acontecer, que olha, vocês não têm ideia. Não Exato, tem. porque às vezes o que que acontece? Aí a gente não quer crescer e força É, os nossos filhos a ser adultos antes do tempo. E aí a exatamente. encrenca está maior ainda, porque daí a desordem já está maior. Então, assim, Uhum. eu estou cobrando do meu pai e da minha mãe que não me deram, quero que o meu filho me salve, ou seja, eu fico aqui só com as mãozinhas, tipo, culpando todo mundo, que nem diz o Homer Simpson, né? Homer. A culpa é minha, eu ponho quem bem entender, né? Então é mais ou menos isso. Aí vai distribuindo culpa, e culpa para lá, culpa para aquele, culpa para aquele lá. Só que a gente É, esquece que é a gente que escolhe. Eu que escolhi salvar exatamente. pai e mãe. Eu que resolvi É, assim, meu pai e minha mãe, olha só, coitadinhos, eles não souberam viver até agora, ainda bem que eu nasci para salvar a vida deles. a gente E a torce, pai gente e mãe faz não isso vai embora, né? inconscientemente. É. Inconsciente, porque realmente, assim, ó, o que meus avós aprenderam, meus pais aprenderam, eu já vim com aquilo inato em mim. E aí o que eu Uhum. aprendi, o meu filho sabe. Então é óbvio que ele olha para nós, é óbvio que a gente vai olhar para mais para trás e vai ter mais, achar que tem mais condições de resolver. Só que a gente esquece, né? Que eu adoro dar o exemplo. Cara, meu filho vai olhar no celular, mas mãe, te perdeu, bota aí no GPS. Eu assim, tá e aí, se não tem internet, faz o quê? Eu consultava mapa naqueles guia, os mini guia telefônico, estava sempre no porta-luva para poder me achar. Ele agora tem, né? Agora tem internet por tudo que é canto na cidade. Antes não tinha. A gente tinha que lidar com aquilo ali, de entrar em mão contra mão, porque no mapa não tinha mão da rua. Tava Uhum. tava cada estresse. Só que ele já veio com esse download. Ele já veio com essa informação. Então, por isso que para ele é mais fácil, eles, as crianças, olharem para a Sim. gente e dizer, a gente resolve. Porque eles estão com ferramentas muito mais Uhum. avançadas. Só que eles Uhum. esquecem que a gente fez o melhor que a gente pôde com o que a gente tinha. Né? Como é que a gente sobreviveu sem telefone? E a gente se encontrava, era tudo orelhão, ligava para casa de um, ligava para casa de outro. Coitada das pessoas que ficavam em casa, era central telefônica para auxiliar a gente para se encontrar, né? Eu ligava para casa, avisa a fulana que se ela ligar, eu tô na parada aqui na frente da padaria. Tá. Aí não aparecia, a gente ligava de novo. Teve alguma notícia? Não, ela tá vindo. Assim, e as pessoas se comunicando. Ele via Deu orelhão, né? Com as a gente, fichinhas. O cartão já era no moderno, né? Mas era as fichinhas. mas deu um jeito, não deu um jeito? Deu Dava, um a gente jeito. resolvia, você achava.
Ô, Rafa, como é que a gente poderia, por exemplo, assim, diferenciar a tua constelação, que a tua constelação é multidimensional? Como é que tu diferencia isso da constelação, vamos botar entre aspas, né, da constelação normal? Tem alguma diferença? Em geral, as constelações, como eu aprendi, que eu aprendi da maneira clássica, eu já, né, e a gente vai fazendo várias formações, como tu diz, não precisava, não. Depois tu descobre qualquer formaçãozinha tem a sua importância, tá? Da maneira Ó, clássica, a gente trata somente essa vida, né? Somente tipo assim, a Rafaela Knebel-Crocco, o meu pai e minha mãe, meus avós. Em geral, a gente não faz essa quebra de pactos, é mais a inclusão, a gente trabalha sobre as três leis, né? uhum, E a uhum, constelação multidimensional, ou o jeito que eu comecei a trabalhar, né, que é peculiar, todo mundo que faz a minha constelação diz, nossa, tem uma diferença, é que a gente vai aprofundando e vai vendo assim, às vezes tu não vai trabalhar com pessoas, vai trabalhar com elementos e daqui a pouco aparece sim até uma outra consciência tua, de uma outra vida, né? uhum, Que de repente a gente pode ter sido uma outra consciência dentro do nosso clã mesmo, dentro do nosso próprio sistema. Ou seja, daí exato. o bolo é muito maior. Mas essa é a diferença. Quando a gente consegue ir aprofundar, óbvio que tem a frequência da pessoa, né? Se ela está pronta para aquilo, se ela está aberta. Porque tem Uhum, gente que eu não consigo nem fazer a limpeza dos pactos, porque não abre. Ela tem que, ela permite. tem que primeiro trabalhar o básico primeiro, para depois ir lá no fundo. Senão não adianta. Como é que eu vou botar lá a criatura a ver, eu tirar foto do Titanic que está afundado se ela não sabe nem nadar ainda? Ela não conseguiu nem usar o aparelho. Ela vai ter um chilique, ela não vai dar conta. É demais. É Uhum, demais para a pessoa. Então, o que que acontece? A gente vai na medida que a pessoa consegue lidar. No uhum. teu caso foi porque assim como várias pessoas, quando eu pego gente que já é trabalhadora, a gente só toma, porque vai afunda lá e vai, resgata, limpa, vê, como é que tu não viu antes? Toma, e vai tomando, né? E vai dando-lhe, a minha amiga, acho que a Carla ainda está online, diz assim, tipo, é os tapa quântico, né? As porrada quântica, que é necessário, senão a gente não cresce, a gente não sai de lá, a gente fica, mimimi. Exatamente. Mas é que esses atendimentos, né, essa questão, porque assim, muitas pessoas acham que quando a gente fala holístico tem alguma coisa a ver com religião, tem alguma coisa a ver com. Tem nada a ver. A gente tem que aprender a saber o que significam as palavras. Holístico é holos, é o todo. Então, quando você, por exemplo, você vai no médico normal, gente, nada contra os médicos, por favor. Não, bem Mas capaz. quando você vai no médico tradicional, eles não aprenderam a olhar o quê? A causa. Eles não fazem uma investigação, por exemplo, de como que essa tua bagagem genética, como que essa tua bagagem epigenética, o que que aconteceu lá atrás, eles não fazem essa investigação. E isso é normal, porque eles não aprenderam a fazer desta forma. Então, por exemplo, quando eu estou falando, é que eu digo assim, que eu trabalho com arquitetura holística porque eu não atendo mais essa outra parte, eu não faço mais projeto, eu não faço mais reforma, eu não vejo aquela mulher que quer o dourado e o homem que quer o prateado, eles brigando por cima da minha cabeça, eu nunca esqueço disso. Não faço mais isso, então eu começo a olhar a casa num outro sentido, sabe? Então, assim, não tem nada a ver com religião. Eu gosto de deixar isso bem colocado, já que, para quem chegou agora, os nossos primeiros momentos da nossa live, o Instagram puxou nosso banquinho, a gente caiu. Depois a gente vou dar no final ali, vou fazer um resumo do que nós falamos. Mas, assim, ó, não tem nada a ver com religião. O trabalho da Rafa, eu gosto de dizer que a Rafa atende constelação com apometria. Porque a gente trabalha com a radiestesia, enfim, porque eu também vou, quando chega uma hora que falta, né? Falta no sentido assim, quando vê trava, porque é lidar com medo humano. E quando a gente está lidando, nós somos humanos. E quando eu faço a tua constelação, eu também tem que estar mexendo no meu sistema. Então, às Sim. vezes, trava
no medo ali. Chega uma coisa que assim, tipo, só um pouquinho, eu vou entrar num buraco aqui que eu vou ter que olhar para mim também. E aí dá um tis. Aí eu uso as cartas, uso o pêndulo, né? E muitas vezes uso falas da apometria de limpeza para que a coisa harmonize e consiga ir adiante, né? Então, porque geralmente é na apometria que a gente faz a quebra de pactos, né, Liz? Sim. A quebra de pactos, ela não é da constelação tradicional. Não. Né? Então, tem gente que vai ver, que não vai, ou então os ataques, né? Quantas coisas acontecem ali, assim, tipo, tu coloca, às vezes, algum antepassado no campo, o troço pesa de uma maneira que a pessoa não quer que tu olhe, que a pessoa não, que aquele ser diz assim, como assim? Eu vivi a minha vida inteira, tipo assim, vamos dar um exemplo bem clássico, que foi o que ocorreu agora. Supomos que a fortuna da família tenha sido feita com escravos. Né? E aí agora vem a filha lá, casada com um negro. A mulher fica enlouquecida. Como assim? E ela ainda é a favor da libertação. Como assim? Ela sabe que seu dinheiro, todo que ela tem, se ela só está viva por causa dos escravos, a pessoa fica muito possuída. E aquilo fica atrasando de uma maneira que enquanto tu não olha para aquela dor daquela pessoa, olha, é mulher, eu não sei quem é que eu estou constelando, gente, pelo amor de Deus. Porque está vindo toda a informação. É isso que a Lizzie disse que é. É isso que a Lizzie disse que é a apometria. Porque começa a vir, tá vindo toda a história, Lizzie. É uma mulher que tá muito puta, tá muito braba. Ela tá muito. É uma mulher muito braba com uma pessoa que tá casada com um negro e que ela fica assim, tipo, como assim agora eles ajudaram a construir a fortuna e agora ela tá, tipo assim, ela tá meio que como assim, tipo, traindo toda a família porque só se construiu o que tem por causa disso, né? Eu comecei a falar, comecei a ver os rostos das pessoas, pelo amor. Mas é bem isso. Então, às vezes, a gente olha para essa senhora, para essa pessoa, e diz assim, não, tá tudo certo. E na época vocês tinham essa consciência e realmente só conseguia fazer daquele jeito. Só que agora não precisa mais. Entendeu? Primeiro que não precisa mais ter aqueles casarões com aqueles monte de hectare que só fica lá para bonito. E nem precisa fazer os outros sofrerem para que a gente tenha o que a gente tem. Tem sol para todo mundo. Ele nasce todos os dias, do mesmo jeito, e ilumina todos que quiserem botar o pé para a rua, a cara na janela, qualquer coisa do gênero, para sentir ele. De repente, uns têm uma varanda e pegam um pouquinho mais de sol, outros têm aquela janelinha tímida num apartamento, mas ele entra em qualquer lugar, o calorzinho dele, ao menos, vai se sentir. É só se permitir. Só que nem sempre foi assim, nem sempre se achou que podia ser assim. Então essas consciências, né, que é o que as vidas passadas, aí é que entra outra questão, né, Lizzie? Os móveis, quantas vezes a gente mora em casas que foram herdadas nessa vibração, móveis que foram, às vezes até motivo de briga, de rompimento de família, quanta casa, quem nunca passou aí nas cidades, né? Aquelas casas paradas, abandonadas, porque ainda está em inventário, porque as pessoas não querem se desfazer, e às vezes a galera tá cheia da grana e não quer, tipo assim, supomos, né, a gente está montada no dinheiro, e ainda diz assim, não, mas eu quero cada centavo da venda daquela casa, só que ele esquece de ver que o irmão não tem tudo que tu tem, e depende daquele dinheiro daquela casa. E muitas vezes negar uma herança é assim, ó, pelo amor de Deus, fica com tudo, porque aquilo ali vai vir tão carregado de encrenca que é melhor que nem venha. Aí disse assim, olha só, tu sabe vou lá, que faço o que tiver que fazer, mas eu não quero um centavo disso que vem junto com um monte de encrenca. Exatamente. Tu sabe que assim, eu sou a louca que eu adoro essas coisas. Gente, eu não gosto de coisa antiga, aquela coisa tumultuada. Eu gosto de objetos assim, únicos, sabe? Daquela decoração. Mas vou ser bem honesta com vocês, assim, eu já tive uma experiência e aquilo me incomodava dentro de casa. Me incomodava e eu dei um jeito, aquele troço, dar sumiço naquele troço. Isso era, que ele não me escute, né? Isso era coisa do meu marido. Mas eu dei, ele não vai ouvir. E eu dei um jeito de tirar, porque aquele negócio me incomodava. Gente, eu não tinha todo esse conhecimento que eu tenho hoje. Ó, mais alguém, a Carla, que eu não sei quem é.
A Carla é uma amiga minha, é que ela tinha um imóvel e que assim, o que dava de encrenca no apartamento até ela fazer toda a gel, todo, pensa, tudo. Então, quando você atende, por exemplo, esses dias atrás eu atendi um terreno que a pessoa está querendo vender, né? Que está querendo vender, tem uma casa em cima e tal e tal. E aí começou a sair amor, porque, gente, eu atendi com reprogramação energética do terreno para venda, tá? Aí lá saiu o Ponopono, daí lá saiu um monte de coisa, sabe? E letras quânticas de Cabala da Casa para falar do amor, e saiu mais hexagrama falando de amor. Eu disse assim, isso aqui tá cheio esse negócio. E aí fui fazendo, né? Porque daí na reprogramação tu vai trabalhando desse jeito. Nem constelei o terreno. Porque dá para constelar o terreno, assim como dá para constelar a planta baixa também. Mas na reprogramação eu vi que ali fluiu. Digo, opa, não pediu mais nada, então vi que ali o negócio funcionou. Agora vamos ver. Mas quando a gente tem essa questão de móveis antigos, você não tem noção a memória que isso carrega. Porque assim, tá lá, credo, veio uma mulher de cabelo cacheado, de alguém, na família de alguém? Eu tô falando, nós estamos constelando alguém. Com uma bendita cômoda enlouquecida, porque era a cômoda dela, que carregou de não sei para quem, não sei para quem, não sei para quem, não sei para que lá, e traz isso para casa, e só que aí vem tudo junto, vem o sentimento da pessoa, vem o apego da pessoa, porque quando tu estuda epigenética, tu começa a ver que é o meio que nos influencia, né? Não é o núcleo da célula, é a parte externa que influencia a célula. E se tu for analisar, somos todos átomos, né? Então, por exemplo, essa coisa ali de móveis dentro de casa, meu, isso aí dá muita confusão. Ai, mas eu gosto. Ok, então vamos ver se pode. Vamos fazer uma limpeza energética nesse móvel, vamos fazer né, um trabalho com pêndulo, sei lá, joga água com sal grosso em cima do negócio. Lizzy, eu adoro, tipo assim, a gente tem filho, né? Aí ele tinha um programinha que a gente via, que era o tal do Ernesto, que era um detetive de coisas bizarras, assim, né? Aí olha que loucura, isso eu acho que eu nem era consteladora ainda. Um episódio, ele tinha um guarda-roupa que jogava as roupas tudo para fora. Ele cuspia as roupas, a pessoa ia lá, arrumava o guarda-roupa, amanhecia tudo bagunçado. Aí vira e mexe, eles vão pesquisar, né? Aí era o guarda-roupa possuído, porque ele era de uma época onde tinha um monte de serviçais que passavam o dia lustrando ele, arrumando ele, cuidando. E aí, como ele estava numa época agora moderna, ninguém mais passava lustramóveis, só botava a roupa dentro dele, nunca passava um paninho, nunca limpavam. Aí ele só dizia assim, eu só quero ser bem cuidado. A pessoa foi lá, pegou um lustramóvel, um paninho, cuidou, conversou com o móvel, ele parou de cuspir as roupas. Gente, eu olhava depois para todos os móveis antigos da minha casa e ficava lá, oi, querida, e agora até hoje, dependendo do móvel, tem móvel que te encara, né? Tu chega na casa e assim, meu Deus, tá? Ai, meu Deus, esse troço tá me encarando. Aí tu vai lá, conversa, porque às vezes ele já teve uma utilidade muito mais nobre e a gente tá botando para segurar copo. Aí ele fica possuído. É porque ele tem memória, ele tem toda uma carga ali. Agora que tu falou que... pode falar, termina. E aí, se a gente não olha para ele e diz, olha, é o seguinte, vamos então, né? Aí resolve e conversa, né? Faz um carinho, faz um trato ali, ele fica ali te enchendo os ouvidos. Exatamente, porque tem memória. Se parede tem memória, porque quando a gente trabalha com os ambientes, as paredes têm memória, e vocês não têm noção como é difícil limpar essas memórias existentes nas paredes, são as que mais incomodam, porque imaginemos o seguinte, nós falamos, né? Eu tô falando aqui, a minha fala, a minha frequência bate na parede, fica, ela não vai para lugar nenhum, fica ali. Então imagina as casas que nunca mais foram lavadas, que não é feito limpeza energética. Ai, mas Liz, a minha casa é super limpa, eu limpo todo dia, sei lá, tiro passo aspirador, tiro pó. Tudo bem, ok, ótimo, melhor fazer do que não. Mas a gente tem que fazer limpeza física e limpeza energética, assim como nós também. É a mesma coisa, porque as casas, o que são as casas? O que são as coisas? São átomos condensados, é energia.
exato. E como é que eu consigo pegar um copo d'água? Porque o meu cérebro sabe que se eu pegar, se eu encostar nisso aqui, é matéria, eu vou conseguir pegar. Isso é simples. Nós temos que abrir nossa consciência para entender isso. Sabe uma coisa que tu falou que me lembrei agora? Que tu falou que tem móveis que ficam nos olhando. Eu lembrei que eu entrei no quarto uma vez de uma criança. E sabe aquelas bonecas que eu tenho pavor daquelas É, bonecas que ficam te olhando? E parece que elas estão te olhando. Como é que criança dorme com aquilo? Não dorme. não sei. Então, assim, as crianças, né, os pais modernos, colocam aquelas prateleiras cheias de brinquedos, cheia de boneco, aquele troço entulhado. Gente, aquilo lá mexe com o psiquismo da criança e a criança não dorme. Quando tem brinquedo lá, tudo colocado, o cérebro dela olha aquilo lá e quer brincar. Entendeu? Então não tem como você fazer uma criança dormir. São coisas tão simples, são coisas tão básicas, que quando que tu tá atendendo, e eu não sei se isso não aparece muito a questão dos ambientes na constelação que tu faz de pessoas, né? Aparece mais a Depende, eu já questão. constelei táxi, né? A Carla tá aqui de prova. Já constelei táxi, já constelei um prédio, Sim, mas em geral ela vai acontecer, elas aparecem para mim quando é uma coisa muito pontual. sim, que tá Quando no tem aquela coisa assim, tipo, também teve um outro caso assim de daí ele tem que aparecer, né? Meu libriano ele tem que aparecer, não adianta, não vai ficar sem aparecer numa tela. E acontece, já aconteceu o seguinte, uma pessoa, daí ela tá lá com a crise com o irmão, daí aparece, daí começa, conversa vai, conversa vem, aí tá lá, rola lá, que tem uma herança, aí daqui a É. pouco tu vê que a mãe queria que a herança ficasse para um filho, daí os outros Uhum, decidem que aquele filho não vai cuidar bem da herança. uhum, E exato. então eles seguram a herança pro cara não torrar tudo. Cara, a mãe deu para ele. Se ele quiser tacar fogo, gastar com, sei O lá, que que contratar um puteiro, sei lá, o que ele quiser fazer com o dinheiro, se ele sabe, ele vai fazer. É dele. É dele. Gente, o momento que eu dei isso aqui para alguém, daí olha, isso aqui para mim vale, né, alguma coisa. Aí eu dei para alguém. E a pessoa começa a usar como porta-copo, ou como para abrir, sei lá, eu qualquer coisa, suporte de garrafa, sei lá, eu qualquer coisa assim, menos nobre, eu tenho que respirar fundo e dizer assim, cara, fui eu que eu dei, é dela agora. Ela faz o que ela bem entender daquilo. E não sou eu que vou dizer agora assim, olha só, fulaninho, isso aí tu não faz. Não, tu deu, tu deu. E Exatamente. aí ela vai fazer o que ela dá conta de fazer. E aí, quando tu vê de briga daí aparece casa, daí aparece as contas, tipo assim, cara, Sim. relaxa, sabe? Tipo, essa criatura aí herdando, vocês vão ficar brigando a vida inteira com esse dinheiro, com essas propriedades, né? E eu Porque, E eu acho que é isso que ajuda, né, Rafa, tipo, a colaborar, assim, como é que esses atendimentos podem colaborar com as pessoas. Eu acho que, nossa, é, é infinitamente, assim, isso pode ajudar, né, em todos os aspectos da vida da pessoa. Em todos, cara, porque hoje em dia a pessoa pensa, ai, mas vai pensar na questão financeira. A questão financeira, é, eu acho que ainda assim é a mais prejudicada, pode até ser, mas tenta conviver com uma pessoa dentro de casa que é complicado de conviver. Tua questão financeira passa a ser segundo plano, exatamente. Pão com margarina, chegar assim, meu Deus do céu, luxo. né? Faço um mês com pão com margarina para não ficar. E às vezes é bem isso, assim, é um presente que foi dado com uma má intenção, né? Eu falei dos móveis porque eles encaram mesmo. Então, um dia eu estava Uhum. dando curso de reiki e tinha um... Ai, como é que é o nome daquilo? Tá, é um móvelzinho que é para botar vaso de planta em cima. Entendeu? Tipo, Pedestal? sabe que é redondinho. Acho que é um pedestal. Não sei o nome daquilo. Eu estou te falando que eu sou péssima nesse tipo de coisa assim, né? Ainda bem que a gente fala com arquiteto. E tava o troço, sabe que o troço tava me encarando, porque estavam botando xícara de café em cima, estavam botando um copinho de café em cima. E me incomodou, ele tava assim, tipo, e me falando, e mal pintado, uma coisa assim, sabe? E eu disse assim, tá, calma. E eu falava, daqui a pouco chegou uma hora que eu disse assim, tá, ele tá querendo me dizer alguma coisa. Daí eu peguei, fui lá, tirei ele dali,
Falei assim, tá, agora olha só, agora tu vai ficar aqui. Porque, assim, no final, ele serviu de suporte para minha apostila do Reiki, para fazer a iniciação. Aí tu vê que ele fazia, sabe? Eu disse assim, viu? Eu sabia que eu ia te dar um bom caminho, que a gente estava conversando e que tu ia ter um motivo nobre novamente. Você vê, pensa a felicidade, que, gente, eu pareço louca, né, falando que o móvel ficou feliz, mas realmente, assim, tipo, aliviou a tensão da coisa de uma maneira. Ele tinha, mas assim, as pessoas acham que não tem. Gente, pensa bem. Tudo é energia, energia condensada. Aquilo ali tinha memória genética de alguém, epigenética, aliás. Aquilo ali tinha sentimento de alguém, por isso que aquelas mães que veneram aquelas. Eu vou dar um exemplo bem esdrúxulo, né? Aquelas colchas que não usam, aqueles pano de prato que não usam, que só usam quando tem visita. Isso aí, se tu der para alguém isso, todo esse teu sentimento, tudo isso vai junto. Não acha que lavou tá diferente, não. Porque as coisas, elas ficam. Mas vamos dizer, nossa, Elisa, agora tu viajou na maionese. Gente, isso é um exemplo. Imagina que, é, é, por exemplo, você tem uma cama lá que a tua avó e teu avô dormiram na cama e você herdou a cama da avó e do avô. Deus que me livre! Vai que alguém morreu naquela cama, pelo amor de Deus. Lá Pode, ali, eu não. vou evitar aquela cama, mas eu vou fazer alguma coisa. Então, quando a gente quer zerar a memória de algum móvel, de algum objeto, o que que você faz? Ao simples fato de você lixar, você já zera a memória dela epigenética, né? Então, por exemplo, quando a gente está falando de pessoas, o que que acontece? Ai, tu quer zerar alguém, tu quer zerar a memória de alguém, né? Tu quer zerar essa questão É de explosão, né? lidar com os sentimentos, né? Lidar com o que está aqui dentro, que às vezes tu nem sabe o que que é, não sabe o que que é, porque às vezes tu vai fazer a constelação é uma coisa e aparece um troço no campo totalmente diferente. Tu vai É, constelar a prosperidade, aparece a tua, sei lá, tua bisavó que rogou uma senhora de uma praga para filha dela e tá estourando em você. E é por isso que tu não exato. ama, né? Exato, exato, tem várias coisas, ou então assim, ai, aquela cama ali, de repente se ganhou numa disputa injusta, né, foi até um roubo, e a Tá, gente tá está lá tudo herdando a cama, herdando a casa, Tá né, tudo ali e registrado. aí vai ficando, assim, foi provado, né, que até quando tu queima um livro, a informação do livro tá ali, só não se Uhum. conseguiu ainda captar ela tá Sim, sim, continua no sim. ar. Então, por que que as nossas roupas, né, nossos objetos, as nossas cobertas, cama ou quarto, enfim, a casa, ela não ia ter essa informação? Ela tem. Ela aparece. Eu estou falando que esse móvel, no meio da aula de reiki lá, eu consegui ressignificar ele. Ainda depois falei para a dona: olha só, tu tem uma tarefa, dá uma pintura bem bonita, dá um belo trato e botar um belo vaso de flor em cima para que ele veja assim, tipo, olha, ainda posso brilhar, ainda posso, né, ser útil e de uma utilidade assim, tipo, não simplesmente para botar cafezinho. Não, cara, nem deixa mais ninguém botar cafezinho, dá uma utilidade linda para ele e conversa, sabe? Uhum. Tipo, porque senão ele vai ficar ali e não vai deixar, ele vai ficar perturbando, né? Essa Quem tem uma essa certa questão do, sensibilidade vai ficar incomodado, né? aham. Essa questão do livro E é ressonância harmônica, né? Porque você exatamente. pode, você pode até queimar o livro, mas a ressonância harmônica, a sabedoria dele continua onde? Continua no cosmos. Então, você quer entendeu, gente? Se nós for começar a prestar atenção, se a gente for começar a estudar e a entender as coisas, a gente percebe que o universo é regido por leis, cabe a nós respeitarmos essas leis, né? A lei do livre-arbítrio, que tem gente que diz que é uma baita de uma sacanagem, tem a lei do dar e do receber, né? Tem gente que diz que o Sim. livre-arbítrio é sacanagem, É que a mas gente não é que a gente tenha total livre-arbítrio, né? O nosso livre-arbítrio funciona que nem aquele joguinho, vocês já viram que tem os videozinhos interativos no Netflix, né? Nosso livre-arbítrio funciona exatamente daquele tipo. Tem 3 opções. E tu só pode escolher entre aquelas 3 opções, duas ou outra, dizendo é que o Dante que joga o joguinho, né?
Tem duas opções. É aquela ou aquela. Ó, ele vai vir ó. Duas ou três. Ah, muito bem. Mas, Ou quatro. E ele sabe aonde falar, inclusive. Eu não tinha nem ideia onde era o microfone. Enfim. E aí a gente tem... por isso que a gente diz. Ele é limitado. Porque como a gente é 5% consciente e 95% inconsciente, a gente tem toda essa bagagem. A gente não é livre nem para botar o milho onde a gente quer, que eu mexo do livro, eu boto o milho dentro da geladeira, o milho de pipoca, né? Aí tem gente que lava, tem um monte de o açúcar, tem aquelas coisas que a gente tem as manias, e você vai perguntar, ninguém sabe por quê. Mas tu não, mesmo tentando botar de outro lugar, tu daqui a pouco, quando tu vê, tu já tá na geladeira de novo. A gente não é livre, porque é essa carga dessas 7 gerações que a gente está falando, que vem junto. Então exatamente. A gente não tem mais como decidir sozinho. Exatamente, porque essas tem tudo todas acompanham. E uma coisa que eu acho super interessante é que quando a gente faz esses tratamentos, vamos dizer tratamentos, né? Porque não deixam de ser tratamentos, né? Quando a gente quando a gente evolui, vamos dizer assim, quando a gente se cuida, né? A gente trabalha, nós tratamos, a gente melhora, a gente lapida gerações para trás e gerações para frente. Então, por exemplo, vocês vão me dizer como isso. Pensamos que não existe passado, presente e futuro. Eles acontecem paralelamente. Agora vocês vão me dizer que eu enlouqueci. Não, gente, isso é... Mas isso eles acontecem paralelamente. Então, quando você muda aqui, você muda lá atrás e você muda lá na frente. Tá. Agora vamos botar de uma maneira, Lise, que é mais, de repente, mais fácil, tá? Supomos lá que a nossa vida amorosa não ande porque lá atrás, né? Lá atrás, né? Alguém foi enganado. Digamos, olha só, hoje em dia a gente tem aí reconhecimento facial, a gente tem toda uma maneira de ser reconhecido. Gente, eu lembro que meu pai foi batizado com 7 nomes. Meu pai chamava Séptimo, Ano, Rafael, Cepé, Cro. Aí eu perguntava, por que tudo isso, pai? Daí ele dizia assim, porque antes de existir CPF, RG, né, existia quantos Paulo Silva, né? 20 Paulo Silva. E até provar que aquilo para um Paulo Silva, né, que eles estavam sendo procurado quando vai lá viajar para o exterior, não é o mesmo Paulo Silva que está sendo procurado, de repente é um cara honesto, que tem todo... Ele vai ficar ali tentando provar que focinho de porco na tomada, quanto tempo? Né? Então pensa quantas pessoas foram mortas, foram separadas, foram assassinadas, foram feitas catástrofes por engano. Então quando hoje eu olho para uma pessoa e resolvo uma questão, eu libero essa criatura. Ela está sofrendo lá. Digamos que daí eu vi lá esse Paulo Silva, coitado dos Paulo Silva, agora vão sofrer. Eu vi o tal do Paulo Silva que não tinha culpa ser morto. Aí eu queria achar o tal do Paulo Silva verdadeiro para me vingar, né? Sendo que também não tinha culpa nenhuma. Cara, quem confundiu os Paulo Silva foram os guardas, foram as autoridades, sei lá, enfim, que não tiveram paciência e queriam abrandar a fúria do povo, que sei lá o que esse outro Paulo Silva aprontou. E aí vamos sacrificar o primeiro Paulo Silva que aparecer. O povo diz que é esse, vamos lá. Só que tem uma família que depende desse Paulo Silva, né? Então ela vai ficar achando que é injustiçada. Como é que ela vai olhar a autoridade? Ela não vai respeitar a autoridade, ela não vai respeitar essa hierarquia, e aí vai ficar assim. E a hora que eu, como descendente, chego e mostro que sim, que uma autoridade hoje em dia, como mudou a consciência, como mudou tudo, ela pode salvar a minha vida, ela pode resolver um engano, ela pode tirar alguém que está sendo injustiçado dessa injustiça, de cumprir uma punição que não é para ela, que não foi ela que fez, né? Lá atrás eles olham, que maravilha, alguém está olhando e alguém está agora podendo se beneficiar desse mal-entendido que foi feito, né? Então, a gente libera sim outras gerações, nesse sentido, porque como a gente diz, a informação ela não morre. Tem uma lei da física, né, que nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, pensa que nada é perdido, né? A gente pode estar aqui com uma célulazinha aqui no corpo, uma molécula de Jesus Cristo. Sei lá, vai saber. Fala.
Tem uma lei de Newton que fala, Ah, se você tem que... Ah, esqueci, mas se você tem que sair, tem que deixar algo pra trás. É isso? Não sei, esqueci. Pois então, é uma lei de Newton. Uma lei de Newton, tudo para trás, ação e reação. lugar no espaço. Ah, tipo, o que falaram em Interstellar. Ah, tá, é que ele viu Interestelar, aquele que é um outro filme, né? Acho que deve ser que duas coisas não ocupam o mesmo lugar no espaço. Sim. Pode ser essa. Mas Vê olha, só, Rafa, quando que com a gente, com 8, 9 anos, ia saber de lei de Newton? Me responde. mas então, vou te contar um negócio para nós finalizar, já que tem criança ali na parada, vamos lá. Tem dois desenhos animados que eu estou assistindo. Gente, eu sou a mãe que assiste a desenho animado antes da minha filha assistir desenho para ver se pode ou se não, se é legal ou se não é legal. Eu, no mínimo, E assisto junto, mas assim. tem um desenho agora que ele é meu, que eu que estou assistindo. Mas ele é muito bom. E ele passa às 3 horas da tarde, que ele é Guerra nas Estrelas, desenho animado, às 3 horas da tarde no sábado. A gente, aquele desenho passa tão rápido, que quando eu vi, eu digo, puxa, acabou o desenho, não acredito. E ele conta para as crianças, que eu acho incrível isso, que eu falei lá no início da live, que nós não somos os únicos aqui nesse cosmos todo. É muita presunção achar que é só o planeta Terra, né? Enfim. E tem um outro também que eu acho super interessante, assim, que é o Jovem Titãs, que esse é minha filha de todos. E hoje estava falando sobre os Illuminates. Hoje eu assisti um episódio que estava falando sobre o olho que tudo vê e não sei o que. Eu digo, uai, eu digo, olha só, tá explicando tudo isso, Não, sabe? acho que, se não me engano, foi o Jovem Titãs que falou do gato de Schrödinger, que é uma experiência, né, do... Sim, sim, que o Ai, Hélio não, Couto conta. aqui em casa tava o Avatar, que também fala, né, como desbloquear os Ki, como desbloquear o Ki, desbloquear os chakras, fala de Sim, como a gente pode juntar o nosso mundo com o mundo dos espíritos, que a gente sim, bloqueou os espíritos, né, sim, e é muito, exato. muito bonitinho. E tem vários, tem o Steve Universo, já viu? Que ele fala que é um menino, que na verdade ele é filho de uma gem. E aí são os 4 diamantes, e elas têm colônias. Os outros planetas são colônias delas para extrair pedra, só que cada pedra que elas extraem são soldados, Ah, isso eu viram animados. não E aí vi. uma delas diz assim, cara, aquele planeta é muito bonito para ser colonizado, para virar guerra, para tirar todo o mineral de lá, para a gente ter que brigar em outro lugar. Então ela se rebela. Ó, ele vai vir tentar explicar. Não, espera. Na verdade, o que ela disse sobre uma pedra é uma diamante. É a rosa. Ai, meu Deus. Nós tínhamos, nós Enfim, tínhamos na nossa época o B612, né? sim, o Pequeno Príncipe. Do Pequeno Príncipe. Nós tínhamos esse planeta que a gente discutiu, que a gente assistiu, que nós conhecíamos. É tudo tão interessante isso. É É tudo... fantástico. Os desenhos hoje não são mais para criança, eu já disse, não é mais para criança. Ai, mas é tão bom assistir desenho quando são uns desenhos inteligentes, porque oi, tem desenho que não tem condições, né? Não Então, tem. sim. Mas olha só, a gente extrapolou o horário. Então, para quem não pegou, é que o Instagram nos derrubou, né, lá no É, início. Para quem não pegou a live desde o início, a Rafa faz parte dos parceiros da Casa Maniaolos. Então, quando eu atendo com reprogramação energética, todo o trabalho da Rafa, né, e das outras parceiras que eu já fiz live aqui, da Eugêandra, da Pri, da Vivi, da Rafa, da Lu, né? Também tem da Dona Marina, também tem da Jana. Deixa eu ver mais quem. Será que eu esqueci de alguém? Acho que não, né? Ai, não gente, se estou eu esqueci, me lembrando. perdoe. Mas todo o trabalho dela está. Eu ancorei o trabalho de vocês todas na reprogramação energética de ambientes e pessoas. Por quê? Porque às vezes eu estou aqui pedindo, estou trabalhando, e tem uma ferramenta lá, por exemplo, que é. Oi, me fugiu aqui a palavra, que é. ah, atendimentos específicos, vamos dizer assim. Eu já vou pegar aqui para não saber o que é. Que são.
Ai, meu Deus, terapia de ambientes. Porque são Outras terapias. complementares, né, Lizzie? É a mesma Outras coisa, assim. terapias. Isso, complementares, obrigada. Então, assim, todos os atendimentos das meninas estão ancorados. Então, quando tem esses atendimentos complementares, por exemplo, que são os médicos mais específicos, vamos dizer assim, né? Porque a gente vai no clínico geral e ele manda para os específicos. Então, as meninas, então, assim, quando a pessoa, estou atendendo reprogramação energética da pessoa, às vezes a pessoa precisa de uma constelação, às vezes a pessoa precisa de um oráculo terapêutico. Esses dias eu atendi uma pessoa que pediu, olha só que interessante, como eu tenho as consteladoras, né, que são 3, 4 consteladoras, então eu especifiquei cada uma atende com tal coisa. Pediu específico constelação de emagrecimento. Foi assim, ó, entendeu? Foi rápido, o negócio foi certeiro. Então, dependendo, por exemplo, eu sempre vou perguntando qual é a constelação, é papometria, não é? Então, a mesma faz isso, tá? E quando eu atendo o atendimento dos ambientes, é a mesma coisa. Então, quando tem esses atendimentos complementares nos ambientes, que às vezes eu estou atendendo o ambiente, pede atendimento para a pessoa, porque é ela que tá lá com o negócio que precisa ser resolvido, tá? Então, eu convidei a Rafa para ela se apresentar aqui, né? Para ela se apresentar, para a gente conversar, para ela mostrar como é que é o trabalho dela, porque assim, eu só indico pessoas que eu fui atendida, que eu sei da idoneidade, eu sei do trabalho, eu sei da essência, porque hoje em dia tem tanta coisa por aí, né, que é um pouco complicado. Então eu digo assim, gente, eu só indico por quê? Porque eu conheço, porque eu já fui atendida, né? Então, não tem problema. Então, assim, fala com a pessoa. É indicação, por quê? Mas vai lá e resolve tudo com a pessoa. Não quero nem saber, quer me contar o atendimento, pode me contar, não quer, não tem problema nenhum, tá? Sim. Mas, então, e tá sendo bem interessante os retornos, assim, eu sempre tô indicando, porque na verdade não sou eu que peço, né? E como o portal eu tô gravando os atendimentos, então a pessoa tá vendo o que que acontece. E o pêndulo parece que vai fugir assim da minha mão quando vai nessas coisas. Parece que Quando ele ele sente. entendeu? É uma coisa, parece que o pêndulo, na verdade, às vezes quando eu tô atendendo, parece que o meu corpo vai junto, sabe? É uma coisa muito interessante. Mas então é isso. Obrigada, Rafa. Ah, eu que agradeço, né? Ah, ele quer falar do filme. Tem um filme do Steve Universo, daí ele quer Que falar. é sobre uma pedra que. Enfim, ele quer falar que a função. É o que as crianças estão vendo agora, que a gente estava falando do holístico, né? Que é o todo. Cara, a gente não Uhum. consegue trabalhar só uma coisa. Quando vê, tá lá abrindo para outra e a gente não precisa dar conta de tudo, que é uma coisa que a gente tinha antigamente. Parecia que o Uhum. médico ele tinha que dar conta de tudo. Cara, ele não tem que dar conta de tudo. Ele tem especialidade e ele pode encaminhar. Dante agora Exatamente. não vai falar do filme. Que daí o filme ele quer falar do filme agora, só porque a gente falou. Fala sobre uma, tipo, A Elise. o filme Eu da eu mesma vou, da série. eu vou fazer uma live contigo, Dante, só para nós falar de desenho animado. Viu? Ela quer fazer uma live contigo para falar de desenho animado, tá? Ele disse que tá. Sério. Enfim, mas é essa coisa assim, quando a gente fala, né, é trabalhar o todo. E aí é aquela coisa, às vezes é a minha crença de que eu não mereço essa casa, ou que eu não mereço essa herança, que tem que ser trabalhado, né? Exatamente. E aí fica aquela coisa ali, porque parece que vem fácil, parece que vai fácil, que é as crenças do dinheiro que a gente tem. Então, não tem como mais trabalhar sozinha, né, Liz? Uma época assim, aquela, não, eu dou conta sozinha, e fica brigando com os outros. Não, cara, vai aparecer a pessoa certa, no lugar certo, vai ser o constelador certo, o trabalho certo. Impossível, porque no início, por exemplo, eu sou formada em arquitetura há mais de 15 anos, e eu não entendi o porquê que eu fui estudar Reiki. Que eu né, me tornei mestre em Reiki, para que eu tô? Então, com o passar do tempo, eu fui aprendendo para que eu estudei tudo isso, né? Por que buscar esses conhecimentos? Para que trazer isso tudo para dentro dos ambientes? Porque a gente tem hoje terapeutas de pessoas com vários tipos, né, com várias ferramentas, eu gosto de dizer assim, que cada pessoa tem a sua frequência de atendimento, né? Então, às vezes, a frequência sei lá, da Joana não é boa para mim, mas a frequência da Rafa comigo é super boa.
Então depende muito isso. E o Cosmos, ele consegue captar isso daí. Então, quando o portal, a mesa radiônica, enfim, ele indica o atendimento, é porque ele consegue entender as frequências que tu precisa de atendimento, né? Pelo menos eu penso dessa forma, né? Porque o Cosmos sabe, né? O todo, Deus, enfim, chamem como vocês quiserem. Mas eu acho que tem essa conexão, né? E as pessoas só chegam quando elas precisam e quando elas vão dar conta. Tem gente que liga a agenda, às vezes tem dinheiro, não tem horário. Às vezes tem horário, não tem dinheiro. Ou então daqui a pouco tem tudo, aí daqui a pouco, mas eu acho que nem quero mais. E aí, assim, e só vai chegar quem precisa. Né? Porque senão começa a dar encrenca. A gente vê, quantas vezes a gente quer o negócio, daí tá, não, agora eu tenho dinheiro. Daqui a pouco acontece uma coisa mirabolosa, acabou o dinheiro, deu um jeito, mas eu tinha que fazer tal coisa. Não, pensa que tu não tinha que fazer tal coisa, ou tu realmente não determinou, ou se tu faz aquilo, né, vai dar alguma outra encrenca lá adiante. Como tu mesmo disse, a constelação já começa a funcionar antes do atendimento, então nem sempre todo mundo dá conta. Eu sou um caso à parte, tá? Não é com todo mundo que isso acontece. É óbvio que não, mas assim, Lizy, não é até o caso à parte, mas geralmente não é que se mostre, mas ocorrem fenômenos desde o agendamento até a constelação, que a constelação é só a cerejinha, eu digo assim, tipo, os bonequinhos são só a cerejinha, porque já deu tanta coisa, tanta movimentação naquela semana, ou naquele período de agendamento, que a pessoa já chega quase enlouquecida. Eu começo a falar, como é que tu sabe? Eu sempre assim, né? Tipo, já foi abrindo tudo, já está até aberto, já deu a baderna que tinha que dar, agora a gente só vai organizar para te ver por que aconteceu tal coisa. É que tem pessoas que estão abertas para querer evoluir, gente, porque assim, evoluir não é ler um livro, evoluir é você pisar em cima do teu ego, sentar em cima dele e dizer feliz e lindamente para a vida, estou bem. Não é fácil abrir mão disso, né? Não é fácil, não é. E saber. Gente, meia hora antes da live, eu tava assim, ai, que sono, não sei nem se, sabe, tipo assim, deu assim, é o cérebro fugindo. Gente, eles vão tentar de todas as maneiras. De todas as formas. Olha aí, nenhum bocejo, mas pensa que eu tava caindo. Gente, é sério, eu tava caindo. Eu fui até tomar um banho para acordar, porque eu disse assim, gente, eu não vou aguentar. Aí eu tava assim, ó. Daí depois no meio do banho, óbvio, eles vão fazer de um tudo para mim não aparecer, vão fazer de um tudo para que a coisa não aconteça, porque isso aqui, eu não sei a que repercussão vai dar e para quantas vai ajudar. Só de ouvir isso aqui já faz um plim, a sementinha tá lá. Exatamente. A sementinha tá lá. Eles não querem que cresça. É aquilo que nem que plante, né? É aquilo que eu te falei hoje de tarde, né? venha preparada porque o negócio... Porque, ó, quando eu marco live, que eu agendo live, eu tenho que ter uma programação no meu dia muito certeira. E sabendo que pode dar tudo errado. Então, é bem... E é assim, vai estar melhorando, infinitamente que está melhorando, porque tá muito mais leve do que antes, né? Tá muito mais fácil, tá muito mais leve, tá muito mais tranquilo de você trabalhar. Eu acho que assim, a catarse, pelo menos, tá menor, né? Tá bem menor. A transmutação tá mais rápida, né? Por exemplo, ontem eu atendi uma pessoa que eu fiz o atendimento dela inteiro bocejando, mas bocejando, e eu falei no atendimento, né, que eu gravo, eu digo, olha, isso aqui não é meu, isso aqui é seu, e um sono terrível, eu digo, nossa, que coisa, mas acontece. Então é isso, minha querida. Ó, então, gratidão. Gratidão. Obrigada pela tua participação especial. Deixa eu tirar. Agora fala. Ela tá te agradecendo, Dante, pela tua participação. Oh. Obrigada, tá? Teu trabalho é incrível. E fantástico. Que somos contribuições, que continuamos, né, contribuindo com a vida, né? Que é o... E lá no site da Casa Mania Olos, eu tô colocando informação, então lá tem os contatos da Rafa,
Ai, Cami, obrigada, tu tá aí ainda? Que bom. As minhas amigas de 30 anos para trás, mais ou menos. Então, o contato da Rafa tá lá também, vai estar lá no site da Casa Maniaulos. A gente está municiando o site ainda, né? Colocando as coisas, demora, às vezes dá uns perrengues, põe tudo, perde tudo, começa a colocar tudo de novo, mas é normal, tá? Então, quem quiser também pode me chamar, que eu passo o contato da Rafa, tá? Minha querida, obrigada, eu que sou grata a você estar aqui. Ai, Rafa, obrigadão, tá, Camille? Beijo, Camille. Se eu não falar o nome delas, elas ficam me cobrando. Como que não falou o nome Eu delas? não consegui falar, eu vi um monte de gente conhecida, não consegui falar o nome de ninguém, porque nós estávamos falando, né? Daí eu nem falei. Rafa, brigadão, tá? Beijão. Eu Fica com sou Deus. João Bom, também. bom trabalho. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Tchau.